E hoje aqui no Papaya Rock, a gente, para variar um pouco, viemos fazer moda, certo, Lincoln? É isso aí. Você tá vendo Nós alguma coisa estamos com um diferente aqui em camarada, volta aqui, ó? nós estamos com um camarada especialíssimo aqui, uma entrevista aqui topzera que a gente vai fazer com o nosso camarada Cid. Já vou até dar um spoiler aqui com o Cid, tá? Que tem uma baita de uma história e a gente vai falar um pouco sobre família, sobre música, claro, e sobre esse projeto dele que é muito, muito bacana. Então, ó, fica com a gente, roda a vinheta, vamos! Papai é rock. Papai é rock! Sejam muito bem-vindos, roqueiros da família brasileira. Eu sou Richard Verona. Aqui é o Lincoln de São Paulo. E aqui Por embaixo, favor, quem tá aqui, Richard? Quem tá aqui? quem tá ali? Quem Seu é? presente aí, por favor, meu camarada. Cara, eu sou Cid Ponciano, cara. Eu sou um cara apaixonado por música também, como vocês. Multi-instrumentista. Oh, Caramba, nós vamos ter muita coisa pra falar. Ixi, então o papo vai longe. Então, ó, seguinte, fica com a gente, porque vocês vão se impressionar com esse camarada aqui. Amigo meu de longa data, com muita história para contar pra gente. Muita, muita história. Mas antes eu quero já fazer a primeira pergunta pro Cid. A primeirona, assim. Cid, como é que você começou a ouvir rock, cara? Cara, rock eu comecei muito, muito cedo, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos. Sei. E na minha cidade, lá de Santa Rosa, cara, nós ia para aquelas baladinhas de garagem de final de semana. E aí rolava muito Nazaré, cara. Rolava aqueles caras lá. Rod Stewart, cara. Eu me criei nessa vibe assim. Pô, cara, e aí, e engraçado que meus pais, eles tinham uma banda de baile gaúcha. Então, meu pai tinha ônibus de banda, eu me criei no meio de bateria, de gaita, sério, de violão, de teclado, é uma vida assim. Meu pai tocava na Argentina, botava nós em cima do... tinha em cima lá, onde botava as luzes, nós ficávamos dormindo lá, eles tocando baile embaixo, e acordava de madrugada, cara, era um negócio fora de sério. Quando dava briga, as mulheres escondiam a gente no meio dos vestidos de prenda, era um negócio de louco, mano. Caramba, se contar, ninguém cara, acredita. Que história é essa? Que maluquice. Pô, que legal, cara. Eu achei que muito louco, baile de gaúcho era tudo na paz, cara. E nada, meu, dava cada pau lá, que as garrafas estourando nas paredes, uma loucura total. Pois, legal isso aí. Vou começar a frequentar, Richard, quando eu for. Pois é, não, você que é turista de São Paulo, eu aconselho, vá no CTG. Lugar tranquilo, familiar. O negócio é assim, ó, na entrada os caras te pedem assim, tu tá armado? Aí tu fala, não é isso, eu sou de família. Ele falou, então toma aqui um facão, toma aqui uma faca, que tu vai precisar aí dentro. É uma coisa mais ou menos assim. Caramba! Eita, nós já começamos bem essa entrevista. O Cid é um sobrevivente. É verdade. Ô Cid, é um prazer te conhecer aqui, cara. A gente prazer é falou meu, ali legal. 2-3 minutinhos antes, mas aqui oficialmente é um prazer te conhecer. E fica à vontade aqui. Bom, já tá à vontade, já contou essa história aí bacana. Mas você falou que você ia nos bailes lá e tal. Mas você sempre gostou de rock ou foi por livre e espontâneo, né? Paulada na cabeça, escuta aí, como é que é? O que acontece é que, como a gente tinha contato com a música, o rock foi como se fosse um brigade, né? Então, tinha muita coisa de Beatles em casa, via muito esse tipo de som, tinha muitos discos em casa. Então, como meu pai tinha essa tendência de realmente não só tocar música gaúcha, ele tocava outros tipos de músicas também. Então, eu fui inserido desde pequeno a esse mundo, né? Mundo musical, assim. E na escola também. Na escola também. Comecei a tocar violão muito cedo com aquelas revistinhas que o cara comprava na banca, lá, Legião Urbana, Cazuza, e aí vai, né, cara? Então, tinha muita coisa assim. Então, tive a minha vida toda ela envolvida com essa parte musical. Mas você falou que começou a tocar violão, mas você ainda toca violão ou você partiu para outro instrumento? Não, violão foi o meu primeiro instrumento. Aí depois eu fui tocar bateria, né? Depois de um tempo, aí faltando baixista, fui aprender a tocar contrabaixo também. E por último, tocando teclado. Então... O cara, a banda sozinho, gente. Então faltava alguém na banda, no grupo lá, e eu tava enfiado lá.
E, cara, isso que é bom. Caramba, né? Chegava no festival lá, tocava minhas músicas, faltava o baterista lá e eu tava lá tocando. Mano, eu ia falar isso. Pensa no cara de pau. Você ficava ali na porta do boteco ali só esperando. Tomara, quem é que vai faltar hoje? Tomara que falte. A primeira brecha. Opa, é comigo mesmo. Não, deixa que eu resolvo pra vocês aí. Vamos lá. Bem legal. Ai, que barato, cara. E vem cá, bom, tá. Bom, tu é pai, certo? Sim, sou pai. Tenho um filho de 10 anos que fez semana passada, Marco Antônio. Uma figuraça, youtuber, cara, gosta de gamer. Então, que essa gurizada já nasce inserida nisso, né? Exatamente. Então, cara, não tem como fugir disso. É a vida deles, é uma forma também de autoproteção, de eles também estar mais próximo da gente. A gente interage com eles, ele pede pra jogar comigo. Então tem vídeos no canal dele me ensinando a jogar, um fiasco. Qual é o nome do canal dele? Qual que é o nome do canal dele? É Mr. Marco Gamer. Aí, galera, quem gosta aí, ó, acessa, deixa o likezinho lá. Mr. Marco Gamer. A gente vai deixar o link pra vocês depois, pra vocês darem umas apiadas. Legal, lá. Cara. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Eu estou tendo problemas aqui em casa, tá? Bom, todo mundo sabe que eu e o Lincoln, a gente é do heavy metal, do rock mais pauleirão, né? O João Luiz não tem raio, cara. O bicho tá começando a se desvirtuar. Por causa dos TikTokers, por causa dessas tranqueiras aí, o moleque tá começando a ir pra um lado de um funk, de uma dance music, assim, e tá difícil de puxar ele de volta. Eu sinto que eu estou perdendo a corda, entendeu? E você, Cid, você tá tendo esse problema também? Tem sim, cara. Quando vejo, ele tá tocando aquelas musiquinhas lá E ele, como ele faz bateria, ele toca bateria também. Ixi. Então, vira e mexe, cara, ele tá fazendo os beatbox de funk, velho. É pra acabar, cara. É pra acabar. Pior que eu. Eu até, assim, cara, acho engraçado, cara. Mas não que eu goste. Né? Não que eu goste, cara. Porque, na verdade, essa influência, como tu falou, o TikTok e outros aplicativos aí, né? Rios da vida aí, então acaba influenciando, não tem jeito, né? E a gente acaba ficando um pouco fora às vezes, né? Então eles têm acesso a isso, né? Então, complicado. Eu não sei o que vai ser dessa geração, né, Richard? Eu ia te pedir isso aí. Essa geração aí, cara, como que vai ficar? Eu ia te perguntar isso agora, cara, no teu ponto de vista, tá? A gente já conversou, eu e o Lincoln aqui em outros programas a respeito dessa coisa da tecnologia em excesso, coisa e tal. Né? A gente não pode comparar as épocas, porque a nossa época foi totalmente diferente, né? Não tem como comparar. A gente poderia comparar a nossa adolescência com o que foi os nossos pais, né? Isso daria para comparar, mas essa aqui não tem como. No teu ponto de vista, cara, vai ter um ponto de parada? Não vai? Como é que isso tudo tá influenciando a mente dessa criançada, dessa galera aí? O que eu penso é o seguinte, cara, que isso é um mundo sem volta, não tem como nós realmente cortar essa conexão que eles têm, cara. Nós vivíamos com aquela turma do bairro que ia jogar bola na rua, que todo mundo se conhecia, que brigava, no outro dia já estava junto. Hoje não, hoje os haters, hoje essa gurizada do cancelamento acaba sendo uma coisa, realmente um mundo que eles vão ter que se virar, porque a gente não sabe como lidar exatamente com isso. É verdade. Isso aí, eu considero isso, você falou, né, dos haters e tal, isso é o, digamos assim, a chavinha daquele momento depressivo, né? Porque, por exemplo, na nossa época, lógico, tinha também aquela coisa de você estar ou não encaixado num determinado grupo, né? Vamos falar assim, né? Mas você não estava aqui, você dava um jeito de ir lá pro outro, tal, não sei o quê. Mas isso passava, né? De alguma forma passava. Lógico que a gente sabe que tinha casos de pessoas com esse tipo de problema, né? Um problema médico até, né? Claro. Enfim, né? Mas hoje isso acho que está muito mais latente, né? O cara me bloqueou. Meu Deus do céu. A pessoa parece que assim, acabou a vida da pessoa, né? Dependendo de quem é. Exato. Ela acaba. E aí o fato dela não conseguir se encaixar, aquilo também ajuda ela a ter aquela... Eu não consigo me encaixar, meu Deus. É lógico, são outros timings, né? A gente, a nossa digamos assim, adolescência e tal, era num time diferente da que você falou, já dos nossos pais. Sim.
hoje a tendência sempre está mais rápida nas coisas, né? Agora, mais agora com conexões, internet, mas isso acaba piorando. O número de casos de pessoas com depressão e mortes causadas por mortes não, mas suicídios, né? Vamos falar assim, aumentou absurdamente, cara. E aí você vai ver por quê. É porque a pessoa não consegue se encaixar, né? Sei lá, para nós que graças a Deus tivemos uma educação um pouco mais de perto dos pais, sei lá se é isso, enfim. Mas o que dá para perceber é que essa molecada tá cada vez mais indo para baixo, mais rápido, né? Sei lá. Mas, não sei se o Cid vai concordar comigo, mas sabe o que é mais estranho? A grande maioria dos pais de hoje em dia, eles optaram por ser pais. Só que ao mesmo tempo que eles optaram por ser pais, fica aquela guerra entre você ser pai e ser profissional, né, cara? Você não consegue meio que conciliar as duas coisas, aí meio que vira uma salada de fruta, né? Exato. O que acontece eu também tenho meu lado terapeuta, né, que eu já comentei contigo, que trabalho com clínicas também de recuperação de viciados e tal. Então, eu tenho uma tese em relação ao que está acontecendo com os nossos filhos, essa geração, né, que é a seguinte, cara, eles têm sérios problemas de tratar a rejeição. Né? A rejeição é algo realmente bastante doloroso para eles. E estudando um pouco lá, 50, 60 mil anos atrás, quando realmente a gente começou a povoar esse planeta, essa terra aí, a gente vivia em pequenos grupos. Então, a rejeição para aquele grupo, quando você era excluído, você teria que fazer o quê? Você estaria quase que com a questão você morreria, né? Você estaria ali trazendo uma sentença de morte. Porque você realmente foi excluído de um grupo. E naquela época, você não participar de um grupo, de uma tribo, né, era extremamente perigoso. Né? Então, tu não conseguia sobreviver sozinho. Então, a gente traz isso lá do nosso cérebro, lá reptilínico, lá de trás, aqui do nosso cérebro, onde a gente vivia em pequenos grupos, nas cavernas, a gente estava se desenvolvendo. Mas é isso que ainda está dentro de nós. A gente tem uma memória histórica, né? Uma memória realmente emocional. Entendi. Então, a gente, quando passa por uma rejeição, passa por algo assim, que alguém nos bloqueou, alguém nos rejeitou e tal, a gente sente uma dor realmente muito complicada. E essa rejeição, muitas vezes, ela precisa ter algo para suprir. E às vezes as pessoas vão para várias coisas, né? O que acontece é que a gente não consegue viver, né, Richard, sem estar linkado ou interessado em alguma coisa. Basicamente, nós aí que somos apaixonados por música, a gente usa a música como uma terapia. Claro, então a gente se envolve com música, ouve música, gosta de guitarra, então vai ver marca de guitarra, vai querer ver marca de bateria. Enfim, a gente se envolve com isso e isso acaba sendo um bom vício, vamos falar assim. Certo. Mas tem pessoas que não conseguem realmente ter esse entendimento e aí acaba se envolvendo com outras substâncias. E aí que realmente começa a ter vários problemas. Por quê? Porque a substância química, ela altera o emocional da pessoa em poucos segundos. Sim. De repente, tu tá se sentindo um lixo, ali um tempinho, tá se sentindo um lixo, tá se sentindo depressivo, tá se sentindo mal, tá se sentindo, sabe, cara, que tu não é ninguém, que tu não é nada, sabe? E daqui a pouco, cara, o cara usa uma substância e acha que é o Superman, meu. Acha que é o Superman, acha que pode voar, que pode fazer muita coisa, que ele é o cara, então ele não tem mais problema. E isso é uma coisa muito complicada para essa geração. Tá, né? Então nós temos desafios, né? A gente já conversou várias vezes e tu é um cara, pelo menos era, né, um cara extremamente workaholic, né? Tu dava o sangue pelo aquele teu projeto que tu tava enfiado, certo? Sempre, cara. Tu conseguiu botar o pé no freio? É o meu desafio, Richard. É o meu desafio, cara. Eu sou um cara extremamente engajado em projetos, né? Eu encaro realmente muita coisa com o coração e vou para dentro, mas realmente é um meu desafio. Eu não sou viciado em muita coisa, mas eu sou viciado em projeto, cara. Um projeto me aparece, eu começo a mergulhar nele, me envolvo emocionalmente, me envolvo psicologicamente, financeiramente. Certo. Tu me conhece um pouco já, tu já viu o que o cara é capaz de fazer, né? É verdade. E na tua opinião, tu acha que isso pode ser um problema da nossa geração, cara, que foi literalmente moldada para trabalhar? Eu acredito muito nisso, cara, que a nossa geração ela não foi moldada para ter família, ela foi moldada para trabalhar. Exato. Para ter resultado, né?
Isso. Eu sei que assim, ó, cara, eu tenho meu sogro que trabalhou por 38 anos e um tempo atrás ele me mostrou, cara, uma tabelinha que ele fez de quando ele ia se aposentar. Então era como se fosse um daqueles quadros de presidiário, sabe? Que tem os meses lá que ele ia arriscando. Todos os meses ele ia fazendo um X. Para chegar realmente na aposentadoria. Então a gente... Na tão sonhada, né? Exato. Então a gente foi trabalhado, a gente foi educado para realmente trabalhar numa empresa, para se aposentar, para ter uma certa estabilidade. A gente nunca foi ensinado a empreender, né? A sair do comum, de pensar fora da caixa, de realmente buscar ideias novas, né? Então, a ideia era faz um concurso público, que isso é bom, né? Estabilidade e tal, não é isso? Faz um concurso público, não sei o quê. Faculdade. Faculdade, exato. Não que não seja, né, uma coisa boa, não é isso, mas é que é a maneira com que enxergavam, né? Você trabalhar na época dos nossos pais trabalhavam, que a gente era moleque, você ter um emprego público era a melhor coisa do mundo. É verdade. Você trabalhar para o governo, você vai ter um salário legal e realmente os órgãos públicos pagavam bem, né? Uhum. Muitos ainda pagam, né? Mas não são todos, já caiu bastante ali. Mas você ter um emprego público, eu sei que daqui a 30 anos eu vou estar empregado, beleza, tal. Isso era estabilidade. Hoje mudou, né? Mas aí entra aquela velocidade que eu estava falando. Né? A geração de hoje é a velocidade. Eles querem, só que aí tem um outro problema, né? Porque e aí essa é a maior dificuldade de você ter empresas que e é importante existirem empresas que consigam integrar todas essas gerações, mas as gerações atuais, elas entram hoje, daqui a um ano ela já quer ser diretor. Se eu não sou diretor, eu vou para outra. Imediatismo. Imediatismo, né? E eu acho que isso é um pouco também culpa da educação que a gente tem dado às nossas crianças, cara, porque a gente faz o possível para não frustrar eles, cara. Verdade. É impressionante, velho. Eu achei que só eu cometi esse erro, mas se tu tá dentro do mercado e você tem criança perto, se você observar, todo mundo faz a mesma coisa. Aí eu quero, não sei como a criança começa a birrar lá, não sei o que, blá, 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 tó. Não sei o que lá, tó. Tipo assim, sabe? Tipo, para de me encher o saco, tó. Sabe isso? É isso que eu ia falar. É para justamente, talvez... porque os nossos pais trabalhavam bastante também, não é que não trabalhavam. E aí você ficava praticamente o dia todo sem eles. Sim. Né? Você tinha suas obrigações, você estudava, tal, fazia ali talvez uma aula de natação, sei lá, você fazia, mas você tinha também as suas obrigações, mas os pais trabalhavam e à noite chegavam em casa e tentavam ter o tempo com os filhos. Né? Eu lembro que, poxa, minha mãe chegava em casa, primeira coisa, tem lição? Tem lição, deixa eu ver, deixa eu corrigir, tal. E era pauleira, né? Hoje, só que assim, talvez naquela época, o trabalho, você tinha mais controle pelo horário que você entrava e que você saía. Hoje em dia, a gente não tem mais esse controle. Está totalmente fora do nosso controle. Você entra, você tem horário para entrar, mas a hora que você vai sair, só Deus sabe. É verdade. E muitas vezes os pais chegam em casa, o filho já está dormindo, né? E não está com muito saco. Você já ficou 12, 13 horas fora de casa, trabalhando, ouvindo coisa, cliente buzinando na tua orelha, tal. E aí, quando você chega em casa, mais um buzinando. Não, pega esse negocinho aqui, vai lá, dá um videogame, vai lá, sei o quê, tal. E aí acaba distanciando. Eu achei legal quando você falou assim, seu filho chama, cara, vem jogar aqui, você para. E é isso que tem que fazer. Porque, como o Richard falou, vocês optaram em ser pais. Eu não sou pai ainda, mas vocês optaram. Então, assim, poxa, a criança não tem culpa que você trabalha até mais tarde. Ela quer ter um momento com vocês. Né? Então, se você não dá esse momento para ela, aí começa a gerar a frustração, e aí vai desenvolvendo um monte de coisa que a gente já falou aqui. Né? Mas você falou um negócio... Oi, pode falar. Sim. Não, é que eu tava... Só para comentar a respeito disso, cara, eu fui um cara que tomei uma atitude bem drástica em relação a essa falta de tempo. O Richard sabe, eu tinha em Caxias do Sul um negócio lá que eu trabalhava das 8 às 10h30 da noite. E aí, cara, eu vi que meu filho tinha na época 7 anos, aproximadamente, eu vi que eu tava ficando muito tempo longe dele. E aí, conversando com a esposa, eu disse, cara, nós vamos ter que mudar de vida. Aí eu vim para uma cidadezinha bem pequena, chamada Antônio Prado, que dá em torno de 60 quilômetros de Caxias do Sul, para realmente ter mais qualidade de vida e ficar mais próximo dele.
E foi exatamente o que aconteceu, cara. A vida tem um preço, tu quer ter mais tempo com teu filho, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que fazer coisas diferentes para realmente... exatamente. E a gente realmente ficou bem mais perto do Marco. Hoje o Marco, ele além de fazer... Ele faz jiu-jitsu, muay thai, aí o Richard... eu sei que tu é um cara que gosta e faz jiu-jitsu, cara. Parabéns, cara. Tu botou ele no lugar certo, cara. É isso aí. Então a gente está usando também de tempo para ele ter essas atividades, para sair do computador, sair da internet, sair do celular e realmente fazer algumas coisas que vão fazer a diferença na vida dele, né, cara? Sim, porque aí eles têm energia para gastar. Tem eles totalmente têm energia para gastar. Né? Não adianta ficar sentado no sofá o dia inteiro jogando videogame. Eu até comentando com o Lico ali antes que o João hoje ele tá elétrico, cara. Elétrico. Fala assim, cara, criança entediada ninguém aguenta. Mas culpa de quem, né? Que não leva a criança para gastar energia. Mas tem que deixar aí, tá? Tem que fazer. Tem uma frase minha da Amanda, cara, assim, ó, a criança não tem culpa nunca, ponto. É verdade. Concordo. É verdade. A gente molda eles, né? E às vezes molda da forma errada. O Lincoln costuma falar, cara, eles nascem cru. Quem molda eles é a gente. A esponjinha, aquilo que eu falo, a esponjinha. A cabeça tá ali para tudo que você falar, tudo que você fizer, né, as suas ações eles vão repetir. Exatamente. A gente já falou isso várias vezes em outros episódios lá do banco de trás do carro, enfim, né? Eles, apesar de tudo, ainda nós somos espelhos para eles. E mesmo quem não é pai. Eu não sou pai, mas, por exemplo, eu vou estar perto do seu filho, eu não vou fazer alguma coisa que eu enxergue que não é legal para ele. Exatamente. Né? Então, assim, porque eu vi o tio Limpo fazer, e é isso que ele vai fazer. E aí você vai falar o quê? O exemplo arrasta. Exato. O exemplo arrasta, não adianta tu querer fazer na teoria ou na conversa. O exemplo vai arrastar ele, não adianta. Por exemplo, então, exemplo aqui, o João quer fazer o Richard ler, mas não consegue, porque o Richard é velho. Né? Graças a Deus. Pra contar a história. O cara não gosta de ler, meu, você é louco. Uma coisa você não ter tempo para ler, agora você não ler, você não gostar de ler é outra coisa. Eu amo leitura, cara, eu leio muita coisa. Legal. Ô Cid, você estava falando que você tem um projeto aí, né, Antônio Prado. Conta aí um pouquinho pra gente o que é esse projeto aí. Bom, eu sou terapeuta, então, né, e eu ajudo pessoas numa clínica de recuperação de viciados em álcool. Legal. Então, toda substâncias químicas quase químicas, ilícitas e não ilícitas, né? Exato, cara, porque na verdade muitas vezes a lícita é a porta de entrada para a ilícita, né? Certo, então depende realmente do envolvimento emocional que as pessoas têm em relação a isso. Então, cara, ali agora vai começar muitas pessoas, né? Manda aí. A minha primeira pergunta, na tua opinião, tá? Você vai falar mais sobre isso, talvez tu vai comentar mais pra frente, tu fala, porque daí tu comenta mais pra frente. Mas, na tua opinião, a porta de entrada foi a família, não foi? Porque ninguém nasce, quer dizer, algumas pessoas nascem com problemas, com problemas sim, né, neurológicos e tal, e aí a vida se encarrega de dar aquele empurrão que a pessoa precisa, né? Mas grande parte das pessoas não. Falta sempre aquele tijolinho na construção, né? As pessoas elas vão em busca de algo, né? Todos nós temos falta de alguma coisa. Isso é latente, né? Nós temos falta e a gente vai preenchendo de N formas. Entendi. E as pessoas, muitas vezes, elas são influenciadas muito mais pelas amizades, tá? Mas então, isso que eu queria te perguntar. Na tua opinião, faltou família? Com certeza. Faltou base. Isso que eu queria saber. Acho que eu perguntei errado. Acho que faltou base, é isso? Tem um estudo, Richard, que fala, um estudo muito sério, que fala a respeito da presença do pai, principalmente do pai na construção do caráter do filho. Sério? Então, tem sim. Então, se você estiver próximo do teu filho, você diminui em mais de 70% a probabilidade dele se envolver com substâncias ilícitas. A figura paterna? Então, a figura paterna. Caramba. Por quê? Porque geralmente as pessoas jogam isso pra mãe. É verdade, a gente fala isso aí, que geralmente todo mundo joga nas costas da coitada da mãe, né, cara? Exatamente, por isso que a gente tá onde tá, né? Com tantos problemas de pessoas se envolvendo com tóxico, né?
Mais uma coisa do machismo. Mais uma coisa do machismo. Verdade, falou bem, Lincoln. Falou bem. Porque lá atrás, quem tinha que ficar cuidando da casa? Era a mulher. Exatamente. Mãe. Né? Era a mulher. Homem ia caçar, homem ia pescar. Entendeu? Aí é mais um folclore machista, vamos falar assim. Né? Quando o Cid falou, né, eu entendi que era a figura paterna e tal, né? Mas hoje, se você for pensar por esse, a família é quem tá ali para cuidar, né? Porque hoje em dia a gente tem muitas famílias que só tem a mãe ou só tem o pai, né? E aí, assim, inclusive a minha criação foi assim, né, gente? Você sabe muito bem. Sim. Minha mãe se divorciou quando eu era muito pequeno, eu era bebê. Então, assim, praticamente a minha vida inteira eu não tive meu pai do lado, mas tive a família. Então, era minha mãe, era minha avó, era meu avô, era meu tio, irmão da minha mãe. Então, sempre tinha uma figura adulta, vamos falar assim, olhando o que estava acontecendo e chamando atenção. Aí certo, tu tinha um lastro familiar, né? Exato. Tem um lastro familiar. Mas o que acontece é que a cada 5 crianças no Brasil, uma não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Nossa, é muito. Então, olha o dado, cara. Nós estamos falando aí de 20% dos filhos que andam por aí que realmente não tem o nome do pai. Então, não tem uma referência, né? Não tem alguém próximo. E uma das coisas que eu mais faço com o Marco Antônio é estar realmente próximo dele, cara. A gente vem, a gente, filho, vamos conversar, a gente tem um lugarzinho de conversa, a gente senta ali, a gente, na verdade, usa a minha cama, a gente bota deitado ali, explico para ele exatamente o que vai acontecer, qual é aquela decisão que ele vai estar tomando, o que isso pode gerar. Então, eu tenho uma frase que eu sempre falo, que cada desobediência gera uma consequência. Opa. Então, ele sabe, cara, a gente não bate nele, a gente não realmente usa nenhum tipo de objeto para realmente machucar ele, mas a gente usa muito a parte de realmente dar conhecimento para ele. Fazer ele raciocinar, né? Fazer ele disso. Né? Exato. Então ele fala assim, muita coisa que ele fala, pai, como que tu é terapeuta, me ajuda nisso. Então olha a confiança que ele tem, né? Então ele diz, cara, o que ele vai fazer? Então ele vê alguém que tá com um problema e diz, pai, faz uma ancoragem com aquele menininho ali, porque ele tá com um problema. Então ele vai identificando e já vai me botando na fogueira. E aí eu vou lá, converso com ele e tal, e ajudo às vezes, quando a criança realmente tem essa predisposição, né? Realmente, cara, a criança é incrível, coisas, velho. Criança é incrível. A gente vai matando isso conforme a gente vai crescendo. A sociedade em si vai matando isso dentro da gente, porque você leva a criança num parque, eles se socializam super bem. Cara, eles não brigam. Se brigam, dá uma confusãozinha ali na hora, já resolve e já vai. A criança, ela é incrível, cara. Ela é incrível. É porque não tem julgamento. Exatamente. Tem julgamento, criança não julga. Velho. E ela também ela tem pouca expectativa também, né? A gente que tem expectativa, esse mundo adulto, a gente tem expectativa de um mundo, vai acontecer isso, vai acontecer. Eles querem viver aquele momento, querem brincar, querem viver aquele momento e vivem bem, né? Então a gente, com a nossa maturidade, ela nos leva a ter alguns vícios, né? Que acabam sendo realmente de querer ter uma vida perfeita, de querer que as coisas tudo dê certo, que as coisas sejam do meu jeito. E, cara, a verdade, na natureza não existe nada linear, né? Tudo é meio torto, tudo é antagônico, é preto, é branco, é baixo, sabe, cara? É profundo, é alto, é assim que funciona. Sim. E às vezes a gente quer a vida muito, muito, muito redondinha, muito certinha, e aí a frustração ela acaba acontecendo. Pois é. Não tem jeito, não. Ô Cid, e falando do projeto, só para seguir no projeto, pode falar. Eu ia perguntar como que você entrou nesse projeto, foi você que montou, ou já existia e você começou a ajudar? Como que você entrou nesse projeto aí? Pois é. Cara, eu vou falar rapidamente a minha história, assim, bem rapidamente. Como meus pais tinham banda de baile, meu pai tinha envolvimento com álcool, tá? Então meu pai era extremamente alcoólatra. Ele gastava 90% do salário dele com bebida. Caramba. Então os outros 10% eram do garçom. Então ele tinha... Então, cara, pra família era uma barra, sabe? Né? Tetraflex, mas ele tomava tudo. Ele não usava acetona, não tomava para não tirar o esmalte do dente. Era um negócio quase sério. E aí, com 11 anos de idade, eu tive um dos maiores traumas. Eu uso isso na brincadeira, até porque realmente foi algo muito ruim. Porque aos 11 anos de idade, meu pai botou eu e meus 2 irmãos, que tenho 2 irmãos também,
dizendo que ia nos matar, e pegou a espingarda e disse, vou matar vocês. Né? Eu vou, porque eu não aguento mais essa vida, sabe? Vocês dão trabalho, e não sei o que e tal. Eu disse, vou acabar com tudo e depois vou me matar, e acabou, e já era isso. Eu não tinha 11 anos de idade ainda completos. E aí eu lembro, cara, que o meu irmão mais velho, que ele já tinha em torno de 14 para 15 anos, ele se levantou e a hora que ele estava querendo botar os cartuchos na espingarda, ele subiu em cima dele, jogou ele no chão, porque ele já estava bêbado. Caramba. E aí todos nós fomos lá e começamos a tirar essa espingarda para ele. É uma coisa bem chata mesmo, mas é a minha história, não adianta. E a gente fugiu, cara, eu fugi para um lado, todo mundo foi para um lado, e eu fui para baixo de uma árvore, cara. E eu nunca fui um cara assim, tinha ido na Crisma, tinha ido, né, já feito coisas, mas não tinha aquela coisa de Deus, né? Mas naquela noite eu fiz uma oração, era 1h da manhã mais ou menos, eu fiz uma oração e disse assim, Deus, se eu não morrer, o dia que eu tiver um filho, eu vou trazer aqui nesse lugar para te mostrar que deu tudo certo. Só não deixa eu morrer. Caramba. Isso, cara, e eu também fiz uma promessa. Tá louco, eu tô todo arrepiado. Cara, eu nunca... Caraca. Mano, é louca a história. E, cara, eu falei assim, eu nunca vou beber na minha vida. Nunca vou usar nenhum tipo de droga, nunca vou fazer isso pra mim, não quero que a minha família nunca passe por o que eu tô passando. Cara, eu era extremamente criança, mas eu tomei essa consciência e exatamente foi isso que aconteceu, cara. Eu fui fotógrafo por mais de 20 e poucos anos e eu via os meus colegas, final de festa, indo lá, tomando uma champanhe, aproveitando. Bom, Richard, sabe como é que é? O cara vai lá, o cara, uma champanhe francesa. Olha, cara, essa champanhe aqui custa R$3.000, mano. Olha aí, vamos tomar, tá aí. E, cara, os caras me ofereciam, eu dizia, não, mano, eu não quero. Mas se dão, cara, que mal tem, a tua religião não permite. Falei, cara, eu tenho algo comigo, realmente, de não fazer algumas coisas e me envolver com bebida alcoólica, seja um golinho, seja... Eu não faço, cara. Sim. Então, só quero respeito. Aí o pessoal se entendia, não, beleza, tá. Mas a história realmente é muito louca. Por isso que eu cheguei, então, a entender, cara, que eu tinha uma missão nessa terra. Legal. A missão realmente é mais... Legal. Ela tem a ver com propósito, né? Isso é verdade. Aí eu fui me envolvendo e buscando informações a respeito de como eu poderia ajudar essas pessoas. E hoje eu faço isso. Né? Vou que lá, da hora. Legal. Faço conversas com eles. Que da hora isso, cara. Que louco então, isso. Então, às vezes, o que acontece é que o exemplo do meu pai, por exemplo, foi a mola propulsora para mim criar esse tipo de vida que hoje eu estou levando. Né? Então, para realmente não deixar que outros pais, outras crianças façam o que ele fez e nem crianças passem pelo que eu passei. Né? Então, realmente creio isso como uma missão. Viu? E que bom que você foi iluminado naquele dia, né, naquela madrugada, porque ele também poderia ter sido uma mola para te empurrar para o fundo do poço e você replicar o que ele foi, né? Exatamente. Então, que tu também deve ter casos assim, né? Claro. Tem um irmão mais velho, por exemplo, que teve o mesmo trilho, né? Mas o que acontece é que, cara, exato, eu creio que acontece, eu creio que tudo que a gente faz, ela tem que produzir um fruto, seja ele bom, seja mal. Né? Então, ele vai produzir sempre fruto. Então, eu sempre fico pensando, cara, o que essa minha ação vai produzir? E eu preciso ser extremamente responsável com essa minha decisão, porque eu entendo que, cara, às vezes é um passo errado que coloca em risco toda uma existência, coloca em risco todo um projeto, né? E a gente retrocede. Certo. Então, por isso que realmente eu bato muito, muito em cima disso, cara. E a minha história, eu conto ela, pouquíssima gente sabe dessa história. Olha só, agora a internet toda vai saber. Muito louco, mano. Não, mais ou menos, né, Rachel? Mais ou menos, porque também não tem tanta gente assim que assiste a gente. Pois é. A gente pode desenterrar uma história. Não, essa parte tu pula, pô. Vai continuar um pouco segredo, viu, Cid, essa história aí, por enquanto. Legal, cara. Que bom que tem esses dois amigos que já sabem, cara, que realmente entendem que a dependência, né, seja ela qual for, ela pode criar realmente feridas, traumas em inocentes que muitas vezes a gente foi responsável para gerar. Mas assim, a gente já falou aqui no podcast, eu também tenho, isso fica papo por uma outra hora, também tive problema de violência doméstica, isso eu não escondo de ninguém aqui no programa, mas é que as nossas histórias, elas servem de força e bengala para aqueles que precisam procurar o CID, por exemplo. Que o cara já encontrou o fundo do poço e ele precisa de alguém para estender a mão pro cara, entendeu? Né? Pô, continua no projeto aí, Cid.
Posso mostrar um cara pra vocês? Deve. Olha aí! E aí? Ele me trazer uma água, cara. Ô super-herói, ele está hoje de Capitão América. Aí, ó. Ô, Richard. Obrigado, Ô, Richard, estão ferrados, hein, bicho? Você vê? O cara é o nosso convidado, vem alguém trazer água pra ele. Vê a gente, tá com esse programa aqui há 2 anos, nunca... Ô, meu, faz um filho, Will Lincoln. Faz um filho, cara. É a melhor coisa do mundo, velho. Eu sei, cara. Eu gosto de criança pra caramba, mas é que não tive oportunidade ainda, mas um dia terei. Mas... Ô, Richard, cadê a sua água, Richard? Putz, cara, nem café não tem aqui. Bom, vamos lá. Vamos na garganta seca mesmo. Ô, Cid, conta uma história aí. Uma coisa. Qual que é a faixa etária de pessoas lá na clínica lá? Tem uma... Olha, cara, tem. Na verdade, tem jovens, tá? Entre 17 e 28 anos. E depois ele dá um delay, tá? Um delay para uma faixa etária de 55 a 68 anos. Essas pessoas mais velhas geralmente estão linkadas ao alcoolismo, tá? E as pessoas de idade menor estão, muitas delas, ligadas à cocaína e ao crack. Caramba! Então ali tem pessoas, cara, que a gente, quando ouve a história deles, a gente fica pensando assim, cara, eu não tenho problema nenhum. Aquele problema que eu penso que eu tenho, cara, é ridículo perto do que esses caras estão me contando, que esses caras estão passando. A história de vida dos caras, assim, a gente vai lá às vezes para ajudar e sai ajudado, de verdade. Porque eles têm uma história, assim, impressionante. Impressionante. Uau. Cara. Tu teria alguma história que tu poderia compartilhar, claro, sem citar nomes, obviamente, alguma história que te marcou demais, assim, desse tempo todo que você já tá aí trabalhando com essa galera? Cara, tem uma história assim de um cara que, inclusive, ele deu uma travada, melhorou? Voltou. Olha só, tem um caso de um rapaz que eu tava ajudando ele e tal, e ele me falou, cara, que ele é um cara extremamente careta, assim, sabe? Nunca teve problema, assim, de envolvimento com nada. E ele, inclusive, cara, ele era diretor de uma clínica de recuperação. Caramba. Então, um cara que já estava envolvido com o processo. Sei. E aí ele teve uma recaída, cara, quando um dia ele volta para casa e encontra a mulher com um amigo dele na cama. Olha que loucura, cara. E aí ele disse que ele sai de casa, assim, ele fecha a porta, cara, sai com a roupa do couro, nunca mais voltou para casa, mudou de cidade, foi passando de cidade a pé, e aí, cara, a vida dele virou uma loucura, cara. Então, às vezes, né, um trauma, sabe, uma notícia ruim, uma coisa que ele viu, um gatilho é o suficiente, cara, né? Desencadeia uma avalanche emocional, assim, e irreversível às vezes, cara. Eu imagino o seguinte, né, meu, você trabalhar com pessoas não é nada fácil, né? O Cid trabalhou com pessoas aí durante boa parte da vida dele, e ele sabe que não é nada fácil trabalhar com pessoas, né? E tá nessa posição trabalhando com esses problemas das pessoas é mais difícil ainda, né? Então o cara já deve ter, o cara já é todo pilhado, vamos dizer assim. Basta um gatilho para o cara não conseguir segurar a onda, né? É o pino da granada, né, cara? Às vezes tu tira o pino, pum, explodiu, não sobra mais nada, né? Então tem que fazer o quê? Um trabalho de reconstrução. E nesse projeto que você trabalha, eu não sei se você já comentou, é que a gente já tá falando aqui várias coisas, a cabeça já foi e voltou várias vezes. Você criou o projeto ou esse lugar já existia? Como é que funciona isso aí, cara? O projeto ele já existia. Ele é um projeto da Isolda, uma amiga nossa, de longa data, que teve o filho dela envolvido com dependência química, né? Então ela teve esse problema em casa, e aí ela comprou uma terra, comprou uma chácara, comprou algumas hectares e tal. Sei. E começou a envolver a comunidade, e aí eu me envolvi também, porque fazem 22 anos que eu estou envolvido com o projeto. É um tempo longo pra caramba. Então, mais de 22 anos que a gente trabalha, né, com esse envolvimento e tal. E a gente apoiou, na verdade, esse projeto que é da Isolda, né? Hoje tem uma chácara lá com uma estrutura super legal, tem uma estrutura muito importante, né? Tem pessoas que trabalham lá também 24 horas dando apoio, os monitores. Tem lá o Roberto Faleiro, que é um cara legal, que trabalha
com a parte de organização, tem a Letícia, que é a filha da Isolda, que assumiu hoje a presidência lá. Então, tem uma turma lá tocando firme o projeto, porque, cara, são pessoas que precisam de ajuda. Muitas delas foram abandonadas pelas famílias, cara, foram mandadas embora. Imagino. Muitas pessoas estavam na rua. Então, elas têm todo um problema emocional, tem toda a parte de autoestima, na verdade, baixa autoestima. Baixíssima. Né? Baixíssima, né? Então, para recuperar essas pessoas, né, é complicado. E é um projeto, assim, eu não sei como é que fala, mas ela é particular, o governo ajuda, como é que funciona? Filantrópico? Filantrópico? Na verdade, tem pessoas que estão lá particular, tá? Tem pessoas que a família paga realmente para as pessoas estar lá, mas também tem pessoas que estão pelo SUS. Então tem o encaminhamento pelo CRAS, que é uma entidade que cuida isso e caminha essas pessoas para lá, mas me parece que tem em torno de 20% a 30% de pessoas que estão lá pelo SUS. O restante é apoio familiar e também pessoas que são apoiadas pelo Estado e pelo governo também. Também tem alguns apoios ali que as pessoas podem se achegar em relação a isso. Entendi. Aí, essa era uma das perguntas que eu ia fazer, Richard, porque é muito difícil você ver um projeto desse e o governo colocar a mão. Né? O governo que eu falo, independência federal, estadual, normalmente geral, são pessoas comuns ajudando pessoas comuns. Né? E aí a sociedade que realmente se mobiliza para criar uma solução. Né? Porque eu tenho uma piada, ele vai colocar o cara no manicômio lá e deu, né? Uma piada interna aqui, eu com a minha esposa, e assim, o canal do Plim Plim tinha um programa, não sei nem se tem ainda, que passava aos sábados, não sei se passava aí no Sul, mas eu acredito que sim, porque era um programa aos sábados bem cedinho, eu não vou me lembrar o nome do programa agora aqui, mas enfim, e mostrava justamente ONGs, enfim, de todos os tipos, né, como a que você trabalha, né, instituições como você trabalha, ou instituições que levavam alimentos, ajudavam a ensinar, profissões, enfim, e 99,9% das instituições que mostravam não tinham um centavo do governo. Assim, era tudo gente comum ajudando gente comum. Isso é uma barato, porque assim, a gente sempre brincava, mais uma pessoa que está fazendo alguma coisa para outra sem precisar de apoio de ninguém. Né? Isso que é legal, porque aí você vê que não existe interesse, o interesse que eu falo, interesse financeiro, interesse realmente de ajudar quem está precisando, né? Independente de onde vê o gatilho da pessoa, né? Do seu caso for um gatilho, de repente para outra pessoa é um outro gatilho, né? Para ajudar, claro. Né? Isso é muito legal, cara, e assim, eu tiro o chapéu porque assim, eu não conheço nem... e muita gente não é remunerada, a gente não é remunerado, eu sou voluntário. Então, eu vou lá, conto a minha história e levo esperança para os caras para, de alguma forma, poder acessar alguém e essas pessoas ligar algo dentro delas e realmente querer mudar de vida. Né? Eu sempre falo para eles, cara, aqui é realmente um tempo para vocês se encontrarem. São 9 meses de internação, Lincoln. Nossa. É um tempo bastante alto, cara. Os caras ficam 9 meses lá longe da família, longe das pessoas, né? E às vezes eles veem para nós falando, cara, eu tô com muita saudade de uma família. Aí eles têm que dizer, cara, mas a tua família quer que você passe por esse processo. Então, vamos lá, eles estão contigo, cara. Depois é vida nova, mas vamos passar isso juntos. Né? A gente fica próximo deles para realmente dar essa confiança de que vai passar, de que realmente é uma gestação. 9 meses é como um filho nascer, então tem que ter esse tempo. Então, tem todo um envolvimento, né, de as pessoas entenderem que realmente elas precisam ter esse tempo para se encontrar. E ele tem vários passos que eles iam seguindo também, né? Você tem ideia de quantas pessoas já passaram por lá? Tem ideia? Recuperadas, inclusive? Sim, exato. Todas as pessoas que saem dali, elas passam por uma formatura, né, para realmente valorizar o processo que elas... Que legal. Então, a gente chama elas de graduados. Legal. Então, cara, nós estamos próximos dos milhares já de graduados que passaram por ali. Caramba, são 9 meses. Né? Então, a chácara já tem alguns anos, então muita gente passa por lá. Né? Algumas pessoas desistem, infelizmente, né? Estão no meio do projeto, no meio do processo e não conseguem aguentar, sabe, o tempo, os desafios deles. Olha, os desafios, né? E realmente, ali as portas estão abertas, a pessoa é livre para entrar e também é livre para sair. Claro que como a gente entende que as pessoas são realmente fracas em algumas questões,
há uma forma de tentativa de convencimento para realmente permanecer. Mas às vezes as pessoas estão resolutas, elas não conseguem reavaliar realmente a situação delas, e elas não estão mais aguentando e realmente acabam abandonando o tratamento. Deixa eu te Isso perguntar. acontece com uma certa frequência. Deixa eu te perguntar. Claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as clínicas, eu vou chamar de aquelas clínicas onde as pessoas ficam lá dentro, que tem esquizofrênicos, esse tipo de coisa, não tem nada a ver com a tua, né? Certo? Mas existe algum impedimento de lei que obrigue que tipo assim, vocês são obrigados a deixar a pessoa com o livre-arbítrio, tipo, ele pode entrar e pode sair, ou alguma coisa assim, que vocês não podem trancar a pessoa lá dentro? São casos diferentes, né, Richard? Ali Sim. dentro, quando tem uma patologia, existe uma prescrição médica para realmente retirar essa pessoa, porque ela pode se machucar, ela pode machucar alguém da família, Certo. porque ela realmente tá com problemas psicológicos. A patologia dela é um pouco diferente da pessoa que ela é viciada, que ela tem realmente envolvimento com os produtos químicos, né? Com envolvimento com crack, com a cocaína, isso aí. Então, eles muitas vezes as pessoas eles levam as pessoas para lá não a contra vontade, levam elas livremente, porque o tratamento funciona assim melhor. Né? As pessoas elas não estão impedidas de ter liberdade, elas estão lá em liberdade, claro que sobre a responsabilidade da clínica, né? Claro. Mas elas têm a possibilidade de, não quero mais tratamento, eu vou sair e tal. Entendi. Eu só tenho uma pessoa, na verdade, lá, que ela está com a tornozeleira eletrônica, né, que foi mandado pela justiça para recuperação. Entendi. Então essa pessoa realmente está, vamos dizer assim, presa dentro do sistema lá. Obrigada a estar lá. Exatamente, mas é uma pessoa que eu sei que está lá. O restante, elas estão lá realmente por vontade. Eu vou esperar o Lincoln fazer a pergunta dele, depois eu quero te perguntar um negócio. Eu ia perguntar justamente isso, né? Assim, lógico que a gente entende que quando a família apoia, né? E apoiar no sentido de a pessoa saber que ela tem um problema e chegar na família e falar, eu tenho um problema e eu quero me tratar, enfim. E aí esse apoio da família também é bem importante. Mas a pergunta que eu ia fazer é justamente, as pessoas chega bastante gente de livre e espontânea vontade. Não digo nem que a família está junto, às vezes a pessoa sozinha, fala, eu vou lá, eu percebi que aquilo está me prejudicando e eu quero ir lá. Por que eu estou perguntando isso? Porque aqui em São Paulo tem a Cracolândia, né, que entra governo, sai governo, entra governo, e eles vamos acabar com a Cracolândia. Assim, eles recentemente, sei lá, 5 anos atrás, fizeram lá um local onde fala assim, quem quiser se tratar, vem até aqui de livre e espontânea vontade que nós vamos dar todo o subsídio. E realmente algumas pessoas foram, né? E muitos continuaram, se trataram, saíram pela porta da frente. E muitos começaram, e aí até impulsionados pela crítica dos outros que não queriam, você é louco, fazer o que aí, largaram, voltaram, né? E aí muitos voltaram, morreram, e muitos voltaram até pior, né? Com um estado de dependência pior do que estavam, né? Então a pergunta é justamente essa. Tem muita gente que vai porque realmente quer, o fato vai sozinha, chegar, bater na porta, eu preciso de ajuda, né? Às vezes nem a família está sabendo, porque muitos deles somem de casa, né? A família nem sabe onde está, de repente chega aquela pessoa sozinha lá, tem bastante isso. Olha, esse seria o mundo perfeito, tá? Onde as pessoas olhariam para a situação delas e tomariam uma decisão assim, eu não tô legal, eu preciso me tratar, eu preciso buscar ajuda. Isso seria um mundo perfeito, mas a realidade, infelizmente, com ela não é essa, tá? A realidade é que as pessoas, elas vão para lá realmente depois de realmente muita dor no seio familiar, né? As pessoas, eles vão para lá muito abaladas, quando os pais já realmente não aguentam mais, a família já não suporta mais aquela situação. E aí eles são colocados contra a parede, dizendo, cara, ou tu vai se tratar, ou vou ter que jogar para fora de casa, ou nós vamos se separar, eu vou tirar os filhos de você. Sim. Olha o que você está fazendo. Então, assim, não é um mundo romântico, onde as pessoas pensam, nossa, não tô legal, eu vou. Não, cara, é realmente no trauma, na pancada, e isso realmente traz muita bagunça emocional para eles. Não é o mundo cor-de-rosa, né?
Não. É porque o que acontece? Dentro deles, cara, eles param a hora que eles querem, entendeu? Aham, eu já ouvi muito isso, cara. Eles têm uma auto-mentira, na verdade. Né? Auto-mentira. Pô, cara, eu só fumo uma maconha lá 2 vezes por semana, cara. É de boa, tô tranquilo. Mas quando há um envolvimento com drogas um pouco mais pesadas, né? Aí realmente o negócio pega, cara, e eles vão pro mato, eles roubam, eles fazem loucuras. Por quê? Porque querem realmente alterar o estado emocional deles a todo tempo. E a droga é exatamente isso. É a alteração rápida do estado emocional. A vida tá uma droga, que eu falei, daqui a pouco, em poucos minutos, cara, tu pode ser o que tu quiser, entendeu? Então, é isso que realmente as pessoas acabam entrando nesse envolvimento emocional, e aí eles, como sabem a receita para essa alteração, acaba realmente buscando sempre que dá um problema, quando eles não estão muito bem, eles sabem, cara, quer saber? Eu vou fazer uso agora, depois eu paro. Cara, mas assim, ó, acaba fazendo uso uma vez e vai indo e vai se afundando. Eu sou ex-fumante. Olha a bobagem, gente. Eu fumei dos 18 aos 30, mais ou menos. Eu parei porque um dia eu tava fumando um cigarro, me baixou a pressão, eu caí duro em cima do colchão. Que a pressão baixou, né? Depois daquele dia eu falei, não vou mais fumar. Mas aí sempre fica aquela coisa, eu não parei de fumar, eu só deixei de fumar, entende isso? Então é meio que uma briga dia após dia, aquela coisa assim, cara, não vou fumar. Isso já se passaram dos 30, tô com 43, então já desde lá até agora nunca mais botei o cigarro na boca. Mas é bem isso que o Cid tava falando, tipo assim, vou dar uma fumadinha agora aqui, não vai dar nada, gatilho, depois eu paro de novo. Famoso gatilho. Exato. Famoso gatilho, exatamente. E sabe o que é pior, cara? Eu sei que eu sou uma pessoa viciável, né? Vamos supor se existe essa palavra. Por quê? Eu sei que eu já fui dependente do cigarro. Ele é uma droga lícita, né? A gente sabe todos os malefícios que ele causa, apesar de muita gente tentar encobrir muitas vezes, a gente sabe. Então eu penso sempre assim, cara, se eu já bobeei com o cigarro, eu tenho que tomar cuidado com o resto, porque pra mim pode ser uma porta de entrada também. Então eu sempre fico nessa de me monitorar, bem isso que o Cid falou, sabe? A gente tem que estar sempre cuidando, sempre cuidando. Richard, o que acontece é que a gente não consegue ver se é algum vício, cara. Pois é. Entendeu? É uma ponte, o nosso cérebro, ele cria pontes, ele cria atalhos realmente de satisfação. É que a recompensa que os psiquiatras falam, né? É a compensação do cérebro, né? Então o que acontece? É um atalho que a gente acaba fazendo. Então aquilo nos traz algum tipo de bem-estar em algum momento. Sim. Entende? Então a gente acaba se apegando a um amuleto, ou seja, o cigarro, ou seja, a cachaça, o álcool, ou seja, a droga, a gente acaba usando aquilo como um escape, entendeu? Quando eu estou fazendo aquilo, de uma certa forma eu estou me sentindo bem. Então o que acontece? Qual é a grande receita que eu passo até para eles lá? Cara, se nós não conseguimos viver sem vício, escolha o vício que você quer. Entendi. Que pelo menos seja um vício que te aproxime de algum objetivo que você tem. Por exemplo, o cara quer ser tatuador. Cara, mergulhe na tatuagem. Vai entender tudo de agulha, vai entender tudo de máquina de tatuagem, vai fazer curso de desenho, vai se aprofundar, cara, vai entender o que é o tatu, conhece a história disso, se aprofunda, se interessa pelas coisas. E realmente eu acho que esse é o grande problema das gerações que estão vivendo agora, que realmente é a falta de interesse, né? As pessoas se interessam por muita coisa por um pouco tempo. Então é tudo volátil. Boa, então, imediatismo, falou tudo. Não tem um interesse, um aprofundamento em algo. É realmente tudo muito superficial, né, cara? É o fast food emocional. Então, eu tô querendo isso hoje, vou pedir tal coisa. Eu tô querendo hoje dar risada, eu vou ver filme de comédia. Hoje eu quero entender alguma... Cara, a gente tá vivendo essa vibe. Sabe aquela coisa do Matrix, né? Põe aqui, pá, agora já sei tudo, né? Exato. Pum, em segundos você já aprende tudo, né? E aí? Só que ali tinha um fundamento, né? Mas enfim. Exato. O imediatismo é o que traz isso, né? Infelizmente. Aí tá. E são coisas profundas, né? A gente já começou falando de camadas, né? A gente começou lá na família, com a falta da paternidade, olha que coisa legal, né? Depois a gente vai à adolescência sendo influenciado por algumas coisas, aí depois a gente sente falta de algo e a gente quer realmente suprir isso, e aí é uma busca incessante, né? De satisfação, ou de se sentir bem, ou de aprovação, né? Eu falo para os meninos lá, inclusive, que eles têm 3 grandes desafios, esses servem para todos nós também.
é trabalhar basicamente a frustração, né? Que as coisas vão dar errada hoje ou amanhã. Cara, tu vai ter um plano, planejamento, vai estar totalmente errado do que tu planejou. Então tu vai ter que se reinventar, viver e adaptar-se. Nós só estamos vivos hoje porque a gente aprendeu a se adaptar em vários níveis, em várias formas, né? Então a gente é extremamente adaptável. Quando você é muito duro, você não se adapta e você vai se quebrar. A vida vai te quebrar. Então a maleabilidade acaba sendo importante, você ser resiliente, né? Você pensar que realmente não deu certo agora, mas daqui a pouco com um novo envolvimento, com outras ações, isso pode mudar, pode alterar. Então a frustração é o que realmente é a grande porta de entrada, na verdade, para as pessoas se envolverem com drogas, por exemplo. Elas se frustram e dizem, pô, cara, e agora? Meu castelo de areia se desfez, né? Então todos os meus projetos não deu, e agora, cara? Meu Deus. Então a frustração é uma coisa que o cara tem que trabalhar. Outra coisa é a rejeição. Lembra que nós começamos a falar de rejeição lá das tribos e tal? Então o cara vai ser rejeitado, meu. Vai ter alguém que vai, sabe, aquele cara que chegou na casa lá e a mulher estava traindo ele sofreu uma rejeição. Então, cara, o que ele fez? Ele voou para fora da casa e foi viver uma vida totalmente nem que ele imaginava que ia viver, porém foi a solução que ele viu naquele momento. E uma solução totalmente errada, ao meu ver, né? Porque realmente tem outras formas de se encarar problemas assim. E outra coisa é a parte financeira, né? Que é realmente hoje a grande luta de muita gente, né? A pandemia, ela englutiu aí e a gente percebeu como a parte financeira realmente acaba pegando. Muita gente não morreu só de Covid, morreu de desespero, de muita ansiedade, né? As pessoas viam os seus negócios se acabando, né, Richard? Assim, cara, na fotografia, por exemplo, dos eventos, os eventos foram agora, horríveis. Vamos fazer o quê, cara? Vamos fazer o quê da nossa vida? Se o cara não tiver uma resiliência interna, né, não tem uma estrutura emocional importante, né? Muitas coisas vão acontecendo. Então, frustração, rejeição e a parte financeira, cara, para esses caras e para nós também, acaba sendo o grande desafio, né? Se eles conseguirem tratar essas áreas aí, vai dar bom. Você falou desse cara aí, né, que pegou a esposa e tal, com o outro. Tem um caso, não sei se vocês chegaram a ver esse caso, é um cara que ele mora numa caverna lá em Santa Catarina, ali no litoral de Santa Catarina. A situação desse cara foi igualzinha. E aí entra aquilo que a gente falou, o cara ter o alicerce, né, o cara saber se conhecer, não vou fazer isso porque eu sei que se eu fizer isso, eu não volto, né? Ele, casado, sei lá quanto tempo, chegou em casa, pegou a esposa com outro. Ele virou, largou tudo que ele tinha e falou assim, eu não vou ficar aqui. Ele falou assim, a tendência era eu sair dali, atravessar a rua e ir no bar. Ou pegar uma arma e matar os dois. Ele falou assim, antes daquela fagulha aparecer, eu virei e saí andando. O cara falou assim, eu saí andando e foi. O cara andou, se eu não me engano, acho que ele vinha daí do Rio Grande do Sul, não me lembro se é Porto Alegre, enfim. Eu sei que era muito longe, cara. E o cara foi andando. Ele andou durante não sei quantos dias, durante não sei quantos meses, e parou em Santa Catarina, no litoral aí, se eu não me engano, Camboriú, perto de Camboriú aí. E aí ele entrou na mata lá tal e achou uma caverna. Esse cara mora nessa caverna acho que tipo 20 anos. Ele nunca mais voltou para a civilização. Caramba! Assim. E aí os caras, e ele é conhecido pra caramba ali vende, ele faz lá o... Eu já vi alguma coisa em relação a ele. E aí os caras perguntaram, mas por que você chegou aqui? Né? Eu falei, você mora na caverna, tá? O que aconteceu? E aí ele contou, para eu não fazer uma bobagem, ou com a minha vida, ia fazer com a vida dos dois, e ia acabar com a minha vida também. Mas eu poderia ter entrado na bebida e acabar com a minha vida do mesmo jeito. Eu resolvi andar. Eu fecho o olho e anda. Bum! Apontei para um lado e fui. E fui até que eu cheguei aqui. Ela só se ligou porque ele parou lá, né? Lógico, com a ajuda de alguém ali no meio da rua, pegando uma comida, não sei o quê. Mas o cara andou até onde ele falou assim, aqui eu vou ficar. E ele mora dentro de uma caverna. Entendeu? E aí? E aí você fala assim, o cara tá errado? Não sei se ele tá errado, porque assim, o cara tá vivo e ele tá bem com si mesmo. E ele sabe, ele falou, eu sei que se eu tivesse demorado um segundo a mais para decidir aquilo que eu fiz, eu tinha feito uma bobagem para minha vida inteira. Hoje eu não me arrependo de estar morando aqui, porque eu estou bem, eu tenho aqui minha casa, como, não passo fome, não dependo de dinheiro, não preciso mais de luxo. Eu aprendi a viver de uma outra forma, mas que me faz bem.
né? E aí é a contramão daquilo que você falou do cara, né? Mas é interessante, porque é um segundo, né? É um segundo. Um seguro de bobeira. Beleza, beleza pura, seu Cid. Ah, legal. Estamos chegando nos Cid, finalmente. Eu só quero fazer mais duas perguntas. Finalmente, eu também quero. Então faz uma, eu faço outra. Tá, vou fazer uma pergunta então, Cid. Você que tem tu já tem uma certa estrada aí, né? Cara, se tu pudesse dar uma dica, né, pros novos pais, tá? Ou, tipo assim, que essa dica, obviamente, ela vai estar no YouTube. Enquanto o YouTube existir, essa dica vai estar aqui para as futuras gerações. Que dica você daria depois de tudo isso que tu já viveu até hoje? O cara vai ter um filho hoje. O que tu falaria para esse cara? Cara, dá o teu melhor para ele, cara. Dá o teu melhor. Dá o teu melhor não é dar coisas para ele. Dá o teu melhor de quem você é, tua essência. Eu acho que quando a gente é pai, quando a gente realmente se propõe a ter realmente uma geração que vai se seguir, mais do que dar um nome, mais do que dar coisas, né? Eu acho que é importante, muito, 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 é você deixar um legado para ele de quem você é. Legal. Você instalar as tuas verdades na vida dessa criança, cara. Porque o que eu vejo, na verdade, né, Richard, é pessoas irresponsáveis com o que geraram, né? Elas criam a criança, formam a criança, mas acabam se tornando irresponsáveis com aquele ser, com aquele HD em branco que a gente recebe. Falou então, tudo. Cara, se eu tenho uma dica boa, cara, faz com que ele seja parecido contigo, sabe? Porque se você é bom, cara, você precisa realmente ter essa consciência de plantar nessa terra fértil que é a mente, que é o emocional, que é o psíquico do filho, as coisas que realmente fazem sentido para ti. Porque às vezes a gente quer instalar desejos que a gente não conseguiu suprir, né, quando a gente era adolescente. Verdade. Então a gente acaba viciando essas criaturinhas, né? Esses mini Richard, mini Cid aí, né? Dizendo, verdade, cara, tu falou que você tudo. seja médico. Falou tudo. Eu quero que você seja a gente acaba depositando não, as nossas frustrações em cima daquele HD vazio, né? Exatamente. E então o que a gente acaba criando? A gente acaba criando uma criança sem identidade, né? Então, hoje o que eu faço, né, na prática, né? Mais do que dar um conselho, o que eu faço com meu filho? Cara, eu pego ele no colo, mano. Eu beijo ele 100%, eu digo que eu amo ele 200 vezes por dia. Eu falo isso pra ele, cara. Eu tenho, como eu falei, cara, a gente acaba estudando muita coisa, então eu crio ancoragens para ele. Eu crio os sistemas onde eu consigo alterar a alteração de humor que ele sente com pouquíssimas ações. Então, quando ele vê isso, quando ele vê que eu estou preocupado com ele, quando eu estou me importando com o sentimento dele, e quando eu fico zombando de quando ele se entristece, eu tento entender e tento realmente compreender ele, mas não dando razão naquilo que não é uma razão apropriada, eu começo, então, a entrar dentro de algo muito mais profundo, que é realmente criar um caráter, criar uma identidade, né? Então, se um bom conselho que eu posso dar para alguém, cara, faça com que teu filho, pelo menos, seja parecido contigo. Perfeito. Se você realmente tem consciência de quem tu é, cara, só precisa reproduzir, porque a natureza já fez a parte dela. Já tem a memória histórica, já tem a memória genética nele. Agora só não tem que estragar. Já não estraga. Falou só tudo. Não estraga, mano. Essa frase vai ficar bom. Essa é a hashtag desse episódio. Por favor, não estraga tudo. Hashtag não estraga tudo. Não estraga tudo, é isso aí. Já vai ajudar bastante. É verdade. É isso aí. Fala, Lincoln. Bom, até para pô, Cid, primeiramente, foi muito bom, cara, ter você aqui, demais, te conhecer. Foi enriquecedor, acho que sem brincadeira, assim, eu não sou de falar, o Richard me conhece, eu não sou de fazer isso, mas acho que foi um dos programas mais legais que a gente fez. Eu tava pensando nisso agora há pouco. Foi bem enriquecedor, assim, a sua experiência super 10, seu papo foi demais, cara. Parabéns aí pelo trabalho, continue aí. Obrigado, cara, tamo junto, quando precisar, só chamar aí que a gente conversa mais. Né? E a porta tá aberta para você aqui, a hora que você quiser vir falar de rock, de música, de paternidade, falar né, dos problemas que a gente vive aí nesse mundo aí, de dar
né, soluções para esses problemas, de como a gente tem que reagir. Está aberto aqui o Papai é Rock para você. Mas quem é o seu ídolo no rock? Quem é o seu ídolo no rock? Cara... Agora pegou, hein? É a única pergunta que ele vai saber responder. Não vai saber, Cara, eu tenho que assim, ó, eu fui muito eclético dentro da minha história musical. Né? Mas, cara, Legião Urbana, pra mim, cara, é uma referência, assim, que... sabe que quando o cara canta aquela música assim, meu filho vai ter nome de santo... Cara, Marco Antônio, cara, sem querer, isso se instalou dentro de mim, que eu cantava lá na minha adolescência. E aí, cara, eu boto o Antônio no meu filho, cara, eu nunca pensei nisso. E um tempo atrás eu tava relendo algumas coisas e ouvindo algumas músicas e, cara, quando isso bateu, eu disse, cara, eu fiz isso. Porque lá atrás, realmente, eu implantei um gatilho que realmente aconteceu. Então, Legião Urbana, pra mim, foi uma das referências, assim, não é um rock pesado, cara, eu sei. Sim. Mas, cara... Não, é rock, tá valendo. Na verdade, é a boa música, né? É a boa música. O Nico costuma falar muito isso, né, Nico? Aqui a gente fala, claro, a Papai é Rock, mas enfim, a gente fala da boa música, não tem. Independente do estilo, do gênero, né? E aí, sem combinar, né? Essa semana agora, que nós estamos aqui, é aniversário, né? Se é assim que se fala. Aniversário da morte do Renato Russo, né? Exatamente. Deixou a gente lá no começo da década de 90 lá. Infelizmente, né? Ele, Cazuza, enfim, um monte aí, Fred Mercury. Os caras que faziam a diferença dentro de uma música boa, né? Que era uma música gostosa de ouvir, né? Hoje em dia a gente está perdendo essa identidade aí. Hoje, meu filho na escola de música deles lá, a escola está quase fechando, porque realmente não tem envolvimento, os pais não estão se importando, né? De realmente dar esse legado importante musical para as crianças. Não. Então, realmente tirando as crianças disso, né, cara? Inclusive, olha só, é um outro tema que a gente pode puxar, porque hoje em dia a própria criação de música, ela é assim, né? Quer dizer, você faz uma música, espera ela estourar, dá um tempo, faz outra música, espera ela estourar, dá um tempo, até que você tem várias músicas, aí você grava tudo isso num disco. Então, é os singles que eles falam, né? Até a forma de consumir a música hoje em dia já tá totalmente diferente, né? Hoje em dia você não vai ter mais, por exemplo, um álbum completo como aquele ali, que as pessoas vão esperar os caras gravarem pra você lá comprar, ouvir inteiro, coisa e tal. Não, eu quero ouvir uma música que tem que ser agora e ponto, né? Mas enfim. É que a indústria musical, ela moldou dessa forma, por quê? Porque era uma forma de ganhar dinheiro. E claro, né? com então certeza. Tu botava uma música boa em disco de 11 lá, 2 músicas legais, o restante era pra encher linguiça, pra no próximo álbum outra música boa estourar. Exatamente. Então acaba fazendo vários discos, né? E não tinha uma coletânea, uma coleção. Né? Nos Beatles, por exemplo, onde os caras tocavam demais, né, cara? Exato. Pois é. Então tinha muita coisa legal dentro do mesmo álbum. Né? Mas escreve aí, Cid. Eu sou um nostálgico da música. O vinil vai salvar a indústria fonográfica mundial. Escreve aí. Tá anotado, hein? Tá gravado. Vinil vai salvar. Previsões de Lincoln. Pode crer, escuta previsões aí. do Lincoln. Ó, tudo na vida tem um ciclo, velho. Tudo na vida tem um ciclo. Né? Moda tem um ciclo, você vê a moda de hoje repete a moda de, inclusive, sei lá quantos anos atrás. A gente falou até agora de substâncias químicas, né? Eu acredito que a gente está vivendo de novo a década de 70. Hoje, em dia. Sim. Com só as que hoje substâncias tá muito químicas. Pode ter só que certeza, cara. pior, né? Cara, aqui na cidade onde eu tô, é estarrecedor o dado que eu vou dar para vocês. Mas mais de 80% dos jovens já tiveram envolvimento com drogas. Olha aí, ó. E eu tô falando de uma cidade de 11 mil habitantes. Calcula numa metrópole igual São Paulo, né? Bom, olha o tamanho da Cracolândia, né? Cara, é um negócio assustador. Então realmente, assim, cuide dos seus filhos, pais, cuidem de casa, seja exemplo. Cara, ouve esses camaradas que estão falando aqui, né? Bota filho no colo, cara. Bota filho no colo, valoriza ele, mano. Faz ele realmente sentir que é amado por você, sabe? Faça ele se sentir importante na família, mano. É isso que eu acho que tem que ser feito. Tem que realmente fazer que esses caras sejam uma parte humana, vital do relacionamento entre o esposo e a esposa. É a nossa geração, é aquilo que a gente criou. Então a gente precisa dar muito amor, cara. É isso que tem que ser feito. É isso aí. Isso aí. Gente, vou agradecer também ao Cid. Obrigado pelo bate-papo
Obrigado por ter aceitado o convite. Eu e o Lincoln, a gente já tá nessa batalha, né, Lincoln? De tentar trazer alguém para conversar com a gente aqui já faz um baita tempo. E muito eu nem obrigado quero por ter saber aceitado. mais de Dave Grohl, Richard. Quem Dave Grohl? Eu quero o Cid, uma vez por mês o Cid aqui vai ser muito mais legal que o Dave Grohl, velho. Dave Grohl não serve pra nada esse cara aí, velho. Cid, obrigado cara, novamente, cara. Tamo junto aí, ó. Show de bola. Só chamar aí que eu puder contribuir de alguma forma, cara, pra essa geração. Eu tenho certeza que isso é um propósito, um chamado que eu tenho. E eu estou disposto aí, conta comigo aí no que precisar. Galera, show, cara. Parabéns aí pelo seu parabéns trabalho. Mesmo. Galera, obrigado por vocês terem ficado com a gente até aqui. Quem gostou já sabe, né? Comenta aí, chama o Cid, a gente vai deixar. Ele inclusive tem um projeto no YouTube, o canal dele, que ele fala sobre isso, certo, Cid? Tem sim, é Cid Ponciano. Eu tenho 6 inscritos, cara. Não importa. São 6 pessoas que vão te ouvir e querem saber mais, né? São aqueles 6 que começaram contigo, né, cara? Talvez aumente aí a minha audiência, mas no Facebook tem muito vídeo meu lá que acaba tendo um alcance um pouco maior. Legal, a gente vai deixar os links aí na descrição, né, pra divulgar o trabalho do Cid. E chama o cara lá, meu, troca uma ideia com ele lá. Por que não? Certo? Com certeza. Galera, boa semana pra todo mundo aí, espero que vocês tenham gostado e vamos se ver no próximo, com certeza. Valeu, gente. Obrigado, Cid. Valeu, Richard. Um abraço. Fui. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau.